pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje meu vídeo é diferente, né? Vou falar um pouquinho de mim, para que vocês me conheçam, né? E da minha infância. Eu já havia falado em outro vídeo que eu sou do Ceará, né? Moro aqui em São Bernardo, mas sou natural do Ceará, né? E o Ceará é tudo de bom, a minha infância foi tudo boa, foi maravilhosa. Onde eu subi em árvore, onde eu andei a cavalo e jumento, corri atrás de cabrito, aquela coisa toda. Foi uma infância muito boa. Só que também, através dessa infância boa, com tudo isso, eu também criei responsabilidade muito cedo, muito nova, porque a gente era muitos irmãos, né? Então a gente começava a ter as nossas responsabilidades cedo. E aí a gente trabalhava muito com a roça, a gente ia muito para a roça. E o meu pai, de manhã cedo, quando dava as primeiras chuvas, né? Tinha a época de plantar. Nas primeiras chuvas a gente já se preparava para fazer a plantação. Quando dava as primeiras chuvas, né? Aí o meu pai, a gente se preparava, ele pegava as ferramentas, né, de trabalho, que era enxada, foice, e ia lá pro quintal, isso de madrugada, e tinha um ferro no chão, né, e ele pegava para apoiar a enxada, né, e ficava batendo com o martelo, então a gente acordava com aquilo, né. Mas era divertido, a gente gostava. Acordar era meio difícil, porque às vezes a gente estava quentinha, né, e tinha que acordar mas era gostoso. E aí a minha mãe acordava também, né, preparava o café. Nosso café ela colocava água na marmita, botava no fogão a lenha e pegava a rapadura, raspava e colocava ali. Então a gente chamava aquilo de garapa, né? Adoro, nossa, tenho uma saudade de tomar essa garapa, né, que eu tomava de manhã. E aí a gente ia para a roça. Só que eu ficava com a minha mãe, por quê? Eu era fraquinha, pequenininha, e eu tinha bronquite, né? Que na época do inverno atacava bem as minhas crises, né? Ou eu ia com a minha mãe, né, levar comida, ou ia com a minha irmã mais velha. O que a gente fazia? Assim que a minha mãe tirava a comida do fogo, né? Tinha que estar bem quente, a gente colocava num prato, esse prato era de barro grande, a gente colocava uma rodia, chamava rodia, era um pano bem grande, era uma toalha grande na cabeça, que a gente fazia aquele rolo assim, botava na cabeça, né, para segurar aquele prato na cabeça, porque senão você não aguentava, porque era bem quente. E ia lá, a gente levava comida, tinha um irmão meu que ficava até esperando, né, com fome, que ele falava, eu tô com gastura, mas não era gastura, a gastura dele era o quê? Era o estômago vazio, né? E a gente tirava sarro dele e tudo, né? Que a gente começava a brincar. E lá a gente começava, aí servia o almoço, e ficava umas horinhas ali, a gente arrumava a louça lá, né? Trazia. E muitas vezes eu ficava para ajudar, né? Mas aí eu tinha que vir em casa, tomar banho, me trocar para mim ir para a escola. A gente estudava. Porque meu pai a gente não tinha muito apoio para estudar não, porque na época era só assinar o nome, aí já estava bom. Hoje em dia não, muitas coisas mudaram, né? E hoje em dia a gente vê que até lá mesmo, faz 2 anos que eu fui, tá muito lindo, maravilhoso, nem parece aquele lugar, né, de antes. Mas minha infância foi assim, foi uma infância boa, tranquila, de muita responsabilidade, porque depois que os grãos, né, que a gente plantava, o milho, o arroz, quando eles começavam a nascer, vinha aquela nuvem de passarinho para comer, e a gente tinha que depois ir para a roça, ficar lá tempo, que eles atacavam mais, era de manhã e à tardinha. Aí a gente ia, né, ficava lá andando na roça o dia inteiro, quase o dia inteiro, espantando eles, né, para eles não comer, porque se eles comessem, a gente tinha que plantar de novo,
porque eles, nossa, eles desvastavam, ficava assim, nossa, muito, o grãozinho nascido, novinho, era o que eles mais gostavam, né? E tinha que crescer para poder eles parar de, né? E tinha todo aquele processo depois de acolhida da plantação, né? Que a gente colhia, levava na cabeça, e todo esse processo. Então, por que eu estou falando isso, né? Primeiro, eu queria que vocês me conhecessem um pouco, né, da minha história. E assim, gente, o tempo, a gente aprende muita coisa na infância, né? É algo que você pode até pensar assim, nossa, foi tão difícil, né? Mas era o que tinha, a gente brincava também, né? E lá todo mundo era assim, era o que tinha, porque a gente dependia daquilo. A gente tinha para comer, a gente tinha que fazer todo esse processo, plantar, colher. Depois a gente tinha que o milho, se a gente queria comer a polenta, né, que é o angu, que lá é chamado angu, a gente ponhava de molho, aí moía naquele moinho, peneirava, fazia a massa, a gente mesmo tirava a massa. O arroz, a mesma coisa, a gente tinha que colher. Quando ele era novo, a gente tinha que torrar, colocar no sol para ele ficar, né, seco, para poder a gente armazenar. E depois a gente levava para o pilão, que era, pilão lá é quando a gente socava, né, o alimento, né, que era o arroz, para tirar a palha. A gente tirava a palha assim. E aí ia para a panela para a gente comer. Então mas era gostoso. E aí a gente não se cansava. Até hoje, pessoal, eu sou uma pessoa que eu não... Assim, eu sou meio elétrica, né? Porque eu fui assim. E isso, pra mim, até hoje, as pessoas falam assim, nossa, Lúcia, você, né, limpa a máquina, desmonta, né, essas coisas todas. Mas porque eu aprendi muita coisa cedo e eu sempre fui curiosa para aprender as coisas. E o que eu tenho a dizer para vocês é que um dia a gente está bem, outro dia porque a gente é ser humano, tem dia que a gente não está legal, mas a gente tem que sempre esperar um dia após o outro, né? E ter coragem e perseverança, tá? E não desistir jamais. Eu tenho isso comigo. A minha vida toda, tudo que eu quis, tudo que eu fiz, né? É com força, com coragem, com fé, entendeu? Porque desistir, jamais. A gente tem que sempre seguir em frente, tá bom? E aqui, gente, eu vou ficando, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, da minha história. É uma história que eu me orgulho de ser do Nordeste, de ser cearense. Eu me orgulho dos pais que eu tive. Eu me orgulho da minha família, que se fosse para começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo. Meu pai era um pai assim que hoje ele é falecido, minha mãe também, mas eram as pessoas de muita trabalhadora, de muita fé, de muito trabalho, de muito ali, sabe? Meu pai era um homem assim que não deixava faltar nada pra gente. Era difícil, mas ele sempre trouxe o pão de cada dia para dentro de casa, sempre se preocupou, tá? Minha mãe era aquela mulher que colocava os pratos, né, que teve umas épocas também muito ruins de seca, mas ela ponhava os pratos no chão pra gente, né, pra turminha ali no chão para comer, e ela ficava esperando, ela não comia, porque ela ficava esperando a gente comer primeiro. Só que a gente era pequeno, não entendia por que ela fazia isso, mas as minhas irmãs mais velhas sabiam que ela estava esperando a gente comer, porque se a gente pedisse mais, ela dava o dela, né? Então minha mãe foi maravilhosa, meus pais foram muito maravilhosos, eu imito muito eles, criei meu filho ali com, né?
não do jeito que eu fui criada, né? Porque já é na cidade, já é mais graças a Deus, né? E é isso, gente, né? Eu sou muito feliz por isso, tá? E eu vou ficando por aqui, tá? E beijos em todos vocês, muito obrigada, tá? E se inscrevam aí, viu, se vocês gostaram. E se Deus quiser, vai vir mais história, tá? Eu vou sempre estar conversando com vocês também, para vocês conhecerem um pouco de mim, tá bom? Então, beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, viu? E eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Coragem, tá? E força e garra, e vamos lá. Ó, beijo!